Muito bom dia, 9h08 na programação Nossa Rádio. Estamos ao vivo com mais uma edição dos Cheias de Graça. E até as 10 da manhã, vamos juntos na programação Nossa Rádio, levando informação. Pastora Rosa, bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia aos ouvintes. Um abraço bem forte nessa terça-feira maravilhosa. Bom, hoje vamos falar de um assunto bem sério, não é? Afinal de contas, nessa vida corrida que a gente leva, não é, Pastora Rosa? Normalmente a gente não se alimenta de maneira adequada e principalmente quem sofre com aumento de peso, obesidade, precisa criar uma rotina alimentar. E nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto hoje com a nutricionista Thalita Maciel, que vai conversar com a gente e falar sobre a reeducação alimentar. Doutora Thalita, bom dia, obrigada pela visita. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora Thalita, quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente primeiro precisa saber o que é reeducação alimentar. A senhora poderia explicar pra gente, por favor? Reeducação alimentar é um processo sem sofrimento para se adquirir saúde, qualidade de vida. Não, dietas, regimes funcionam, né? Duram uma semana, 15 dias, mas o processo da reeducação alimentar tem que durar a vida toda. Uhum. Olha, e doutora, a reeducação alimentar, ela pode ajudar até mesmo aquelas pessoas que já têm alguma propensão genética para engordar? Sim, a reeducação alimentar é para corrigir esses fatores e melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. Inclusive corrigindo e uma prevenção de doenças também. Ok. Doutora Thalita, quando a gente fala em reeducação alimentar, considerando a rotina que muitas pessoas têm, trabalhar, estudar, às vezes a gente ouve, olha, não almocei hoje porque não tive tempo. A falta de se alimentar corretamente pode causar o aumento de peso? Com certeza. E você ficar sem se alimentar é um dos fatores que mais contribui para o aumento de peso. O que eu digo para você é uma questão de organização. Carregar sua comida, se programar aquilo que vai acontecer, porque senão são tantas coisas que acontecem ao longo do dia que a alimentação vai ficando pulando, né? Se der tempo, eu almoço, se der tempo, eu vou comer alguma coisa. Não. Tem que ser prioridade, né? Até porque minha avó falava que saco, né, vazio não para em pé. Então a gente precisa ter um combustível para a gente poder fazer as atividades do dia a dia. Muito bem, estamos conversando com a nutricionista Thalita Maciel, que fala com a gente até as 10 da manhã aqui no Cheias de Graça sobre reeducação alimentar. Agora a gente vai de música? Sim, com certeza, é a Bruna Olli, Deus vê o coração, 911. Cheias de Graça. Então, Bruna Olli, 9h15 na programação Nossa Rádio. Até 10 da manhã, Cheias de Graça. Hoje fala sobre reeducação alimentar com a nutricionista Thalita Maciel. Isso é importante para nós, com certeza. Como nós podemos, doutora, saber quais os alimentos que nos garantem uma proporção nutricional adequada para o dia a dia? Primeiro, é interessante a gente pensar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus deixou na terra, né? Então, você garantir pelo menos 2 frutas por dia é interessante no lanchinho da manhã e no lanchinho da tarde. Você não sair de casa sem tomar café da manhã, isso é muito importante, isso faz parte do processo de reeducação alimentar. Você comer arroz, feijão, uma carne e salada, comida de brasileiro, não precisa ter nada muito diferente, é a comida básica. E você levar seu lanchinho da tarde, comer uma fruta e depois fazer uma refeição mais leve à noite. Isso garante uma saúde, uma qualidade de vida e porções normais. Arroz e feijão não vai engordar ninguém, desde que não seja, né, um feijão muito cheio de gordura, né, que a gente... Um feijão caseiro, um arroz, mesmo que seja o arroz integral, ele vai ter mais propriedades. Porém, se for um arroz branco, sem muito óleo, sem temperos prontos, não tem o porquê deixar de não consumir, tá? Olha. Doutora, ainda em relação a essa pergunta, o pessoal da produção aqui da rádio tinha uma dúvida. Por exemplo, como é que a gente sabe, eu não sei se é necessário nós termos esse pensamento, mas como é que a gente sabe, por exemplo, que a gente está adquirindo o nutriente necessário? Por exemplo, aquela história de, se eu for comer um hambúrguer com um milkshake, o cálcio pode eliminar a proteína, como é que eu sei que os nutrientes estão sendo captados pelo meu organismo de maneira correta?
Aí nós chamamos de interação, né? De alimento, nutriente. Por exemplo, para a gente ter uma absorção maior de ferro, então é interessante você consumir alguma fruta cítrica após as refeições ou um suco, né? Então você está comendo lá arroz, está consumindo feijão, tem ferro, tem a carne que tem ferro, e se você temperar a sua salada, por exemplo, com limão, você tem a vitamina C que ajuda a absorver o ferro ali da refeição. Agora, geralmente as mães, por exemplo, né? Dá a papinha ali pro filho, tem a carne, tem o feijão, tem o ferro, só que dá um iogurte de sobremesa. Então, esse cálcio prejudica, na verdade, a absorção desse ferro da alimentação. Aí existem algumas regrinhas, né? Então, mastigar direito, você tem uma melhor absorção. Tem que ver se o intestino da pessoa tá bacana, né? Se a criança ou se o adulto tá tendo algum problema de estômago. Então, assim, existem uma série de situações para a gente poder garantir a absorção adequada de nutrientes. E sem contar também com uma alimentação colorida, né? Então, você tem um pouco do verde, um pouco dos alimentos vermelhos, um pouco dos alimentos brancos, os alimentos amarelos. Aí, quanto maior, né, for essa variedade, né, de cores, mais nutrientes e saúde você traz para sua vida. Então, colocar no seu prato uma alimentação diária colorida já seria uma resposta significativa para a absorção dos nutrientes necessários. Mas quem tem dúvidas em relação, olha, se eu comer isso, elimina isso, aí fora as questões fisiológicas, pode consultar o nutricionista que aí vai se orientar direitinho, né? Nós chamamos de individualidade bioquímica. Então, o que depende, o que pode servir para mim, pode não servir para você. Então, tem que consultar um nutricionista, fazer uma avaliação e prescrição de um planejamento alimentar adequado, né? E assim, uma alimentação tem que ser colorida, porque uma alimentação toda marrom, sem vida, você acaba, né? O que a gente pode falar? É muita fritura, né? São muita massa, então são poucos nutrientes, né? Então tem que ter todas as cores aí na parte da alimentação. Equilíbrio. E doutora, quanto de peso é possível perder com essa reeducação alimentar? Em média, assim, a pessoa conquista uma perda considerável, 1 mês, 2 meses? Depende de cada pessoa, tá? Mas se a gente... quando a pessoa entra no processo de reeducação alimentar, é uma média de 500 gramas a 1 quilo por semana. Mas isso, existem diversos fatores. Então, se a pessoa não tem nenhum problema relacionado aos hormônios, né, tireoide, se a pessoa faz atividade física, esse gasto calórico vai ser maior, então ela pode potencializar esse emagrecimento. Depende da dedicação dessa pessoa, depende dos fatores genéticos, né, e a adequação, né, a orientação correta para isso também. Muito bem, estamos conversando com a doutora Thalita Maciel, nutricionista, até às 10 da manhã, nos orientando sobre reeducação alimentar. A gente faz um intervalo agora, pastora Rosa, e voltamos já já? Rápido, 9h21. Nossa rádio 9h25. Mais perto de você, nossa rádio. 9h25. Cheias de graça. De volta na nossa rádio. Cheias de graça. Já estamos de volta no Cheias de Graça, hoje falando sobre reeducação alimentar. Diariamente, a partir das 9 da manhã, um assunto novo na programação Nossa Rádio, levando informação para você. Pastora Rosa? Olha, Thalita, são muitas coisas que a gente pode fazer também, né? Para auxiliar aí, como você mesmo disse, né? Um bom exercício, colabora. A pessoa também cuidar do corpo, né? Para ver se tá tudo em ordem, para fugir também ou resolver esses assuntos de tireoide e tudo mais, né? E a alimentação. Tem muita gente que também tem dificuldade em beber água. Isso é um componente maravilhoso para desintoxicação. O que ela faz? Ou ela pode, vamos dizer, substituir com alguma outra coisa? A água ajuda a eliminar toxinas, tá? Então ajuda a fazer o intestino a funcionar. Então quem tem intestino preso tem que consumir água. E o legal é assim,
tem que beber água sem ter sede. Quando existe a sede, é porque o corpo já está pedindo, já passou do momento da pessoa consumir. A quanto que tem que beber de água? Geralmente na mídia se fala, né? 2 litros de água por dia. Depende. Tem pessoas que 1,5 litro é suficiente, se a pessoa é mais baixa, tem um nível de atividade física menor, se a pessoa é mais alta, se é uma pessoa que treina bastante, ela vai precisar de 3 litros, 4 litros de água. Então depende. Isso tem que ser individualizado. Mas assim, o que é interessante no consultório, a gente fala pelo menos um copinho de água de umas 180 ml a cada hora acordado. Levanta e já bebe um copo de água, que aí você já ativa todos os órgãos, a limpeza do organismo. E água é importante, elimina toxinas, ajuda a perder peso, quebra gordura, né? Então, para quem entra no processo de reeducação alimentar, tem que aprender a beber água, mesmo sem ter sede. Doutora Thalita, a senhora falou aí no processo de perder peso. Para muitas pessoas, fazer dieta é uma loucura, né? Porque a gente ouve aquela boa frase: na segunda eu começo a dieta. E aí você começa na segunda e termina na terça. Por que é um sacrifício fazer dieta? Como que a gente pode emagrecer sem ter que se prender a essa história de vou fazer dieta? Assim, dieta não é de Deus. Dieta, gente, não é de Deus. É sacrifício, não. Não, dieta ninguém merece, causa mau humor. Dieta é uma coisa, está relacionada com restrição, e não é assim. E você, quando o seu cérebro se submete a uma situação assim de negativa, você começa e não dá continuidade naquilo. Então, dieta não é legal fazer dieta. Então, quando o paciente chega lá no consultório, a gente fala, olha, muda o pensamento, começa a emagrecer os pensamentos, né? Pensar magro, porque dieta e regime dura uma semana no máximo, né? E depois não dá mais efeitos, né? E você fica sempre assim, com foco naquilo que você não pode. E aquilo que você quer fazer, o corpo fica pedindo, né? Então, a ideia é mudar, tomar ações que te aproximem da sua meta. A minha meta é emagrecer 10 quilos. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a beber água, eu preciso comer pelo menos 2 frutas por dia, eu preciso, dentro de uma semana, fazer algum esporte, alguma atividade que não precisa ser mais do que 30 minutos, 40 minutos, né? Ficar 2 horas na academia todos os dias. Não tem essa necessidade. Sempre com orientação, mas que seja algo regular, né? A dieta, você pode emagrecer vários quilos em poucos dias, né? Em um pouquíssimo tempo, só que você recupera muito rápido esse peso. Porque você coloca o seu organismo num estado de estresse e você pode recuperar, até adicionar peso, né? De quando você ganha peso daquilo que você era antes, né? Então é o efeito sanfona, né? E chega no momento que você não emagrece mais, que é o efeito platô também. E o processo de reeducação alimentar é assim, a gente ir tratando o organismo, desinflamando, você vai entendendo como o seu corpo funciona, né? E isso é um profissional que vai além de contar calorias, né? Eu quero fazer uma dieta de 900 calorias, de 1.200 calorias. E não, o processo de reeducação alimentar é entender como o seu organismo funciona e aquilo que você precisa fazer para você ter o resultado adequado aí, aquilo que você espera. Olha só, que coisa boa. E a gente tem certeza, né, que funciona dessa maneira, não tem tanto sacrifício, né? Funciona, tem que funcionar. Que coisa boa. A gente precisa desse efeito platô aí. Acho que esse efeito platô aí eu vou ter que avaliar. Depois você vai ter que me explicar o que é esse efeito platô. Vamos cuidar de você. É verdade que comer após 5 horas da tarde engorda mais? É assim, ó. Ao longo do dia, né, existe o que a gente chama de metabolismo, né? Que é a velocidade daquilo que você vai consumindo e a forma que o seu organismo responde. Ou ele pode armazenar na forma de gorduras, o organismo pode gastar, e no decorrer do dia esse metabolismo vai ficando mais baixo. Então, logo que você acorda, esse metabolismo está alto. E conforme as suas ações, então se você pratica atividade física, esse metabolismo está ativado, vai ajudar na queima de gorduras.
Se você fica um período muito longo sem se alimentar, você vai deixando esse metabolismo mais lento. Quando você come algo saudável até, mas ficou muito tempo sem se alimentar, o corpo vai pegar aquilo e vai transformar em em um estoque, né, de gordura. E isso vai virando um círculo, né, vicioso, e a pessoa vai fazendo isso por anos e anos, e o metabolismo vai ficando cada dia mais lento, né? E no final do dia, não tem não pode comer carboidrato depois das 5 horas, não é isso. Depende as quantidades, depende o que a pessoa fez ao longo do dia, só que à noite só vai dar errado se a pessoa fez errado ao longo do dia. O problema tá aí. Então, à noite que eu sinto muita fome, depois no final do dia pra noite, só que o que você fez? Você levantou, iniciou seu dia com café da manhã, você pulou o almoço, o que você fez? Então, à noite só vai dar errado, né? Se você fez errado durante o dia. Pois é, eu costumo chegar aqui na emissora, doutora, e falo para os meninos, você tomou café hoje? Eles falam, mas você pega no pé da gente. Mas é aquela história, se o metabolismo é mais rápido já no amanhecer, o alimento que você vai comer no amanhecer, você faz um café da manhã mais rico, você obviamente tem uma metabolização melhor, e aí você vai, e tem gente que às vezes não toma café, almoça e não janta. Ou então toma café da manhã e não almoça, só janta. Então isso acaba complicando, não é? Para que você mantenha o peso também, né? Você consegue pegar um carro, fazer com que ele funcione sem ter combustível? Então, o café da manhã é muito importante. Não dá para sair de casa sem o café da manhã. Então, eu costumo falar para os pacientes, olha, você levantou, mas seu metabolismo ficou dormindo lá na cama, né? E a hora que é para ele estar já, né, diminuído, que no final do dia, ele quer acordar no sentido, assim, de fazer você comer tudo que tem na geladeira, no armário, e é o pior, né? Porque tá errado o processo. Então, a reeducação alimentar vai te ajudar. Além de nutricionista, eu sou coach, então a gente vai ter ferramentas, né, para ajudar a pessoa a atingir essa meta, aproximá-la dessa meta e fazer com que ela mude o relacionamento dela com a comida. Então, o alimento deixa de ser um problema e passa a ser a solução, né? Uma ferramenta que a pessoa consiga se relacionar bem com aquela situação. E não, tá triste, come, tá feliz, come, né? E não é assim. Está com problema, come. Não, a gente vai elaborar um plano alimentar, equilibrar nutrientes e sanar deficiências e excessos de alimentação. Muito bem, então tome o seu café da manhã. Doutora Thalita Maciel conversa com a gente até às 10. Música? Música Gui Robustini, Meu Melhor, 9h34. De volta na nossa rádio. Cheias de graça. De volta com Cheias de Graça, conversando com a doutora Thalita Maciel, nutricionista, falando sobre reeducação alimentar. Doutora Thalita, às vezes nós nos deparamos com pacientes que fizeram a redução de estômago e perderam peso, mas voltam a engordar, não é? Uma vez eu vi uma entrevista de um médico que trabalha nessa área e ele falava assim, emagreceu, mas continuou pensando gordo. Como é que isso funciona? Como é que é a vida de quem precisa continuar magro depois da cirurgia? Então, vamos dizer assim, poderia dizer assim, que se você não tiver uma reeducação alimentar, não pensar de forma diferente, você pode voltar a engordar mesmo tendo tirado uma parte do estômago? As pessoas acreditam que com a cirurgia vai ser para sempre a solução dos problemas dela na questão da perda de peso. Só que lembra do comportamento, né? A relação que a pessoa tem com a alimentação, isso tem que ser mudado. Então, essas ferramentas de coach que a gente utiliza ajuda muito nesse processo. O que tem acontecido muito no consultório é as pessoas operando o estômago pela segunda vez. Porque assim, a pessoa faz a operação, ela emagrece, só que o comportamento dela não muda e ela acredita que não precisa mais da orientação nutricional. Ela não continua, né, o tratamento com a nutricionista, porque é como se fosse um bebê, né? Tem que
tem que aprender novamente como se alimentar. Existem alguns alimentos que o organismo dela não vai aceitar mais. Existem alimentos que vão ter uma digestão diferente. Então, tudo isso tem que continuar o acompanhamento com a nutrição, né? Mesmo depois de ter feito a cirurgia do estômago. E as pessoas acabam não tendo esse acompanhamento. Então, é necessário. Eu costumo dizer assim, ó. Eu não sou contra a operação e nem o uso de medicamentos. Porém, as duas formas precisam de um acompanhamento da nutricionista, porque a hora que você para com os medicamentos, você volta a engordar, tá? E a hora que você aprende alguns mecanismos ali do seu corpo, esse estômago, o estômago é um músculo. E se você for se alimentando de uma forma incorreta, esse estômago vai ficando maior, né? Ele vai crescendo. E algumas pessoas precisam reoperar, né? Então é muito grave, então precisa ter o acompanhamento sim da nutrição mesmo depois da cirurgia. Olha, e doutora Thalita, né, a doutora falou do prato colorido, né, tem que ter a fruta, legumes, aquela coisa toda. Eu gostaria que a senhora especificasse alguns produtos que são perigosos e a partir de que idade eles devem ser evitados. Alguns produtos relacionados... perigosos mesmo. Sobrepeso? Refrigerante, esses têm que ser cortados. E a partir de que idade tem que ser feita uma vigilância maior? Eu penso assim, primeiro, a gente está falando de reeducação alimentar. Para crianças, a gente não fala em reeducação, a gente fala em educação nutricional para não precisar reeducar lá na frente, né? Então, quanto mais tarde isso fizer parte, né, da vida das pessoas, né? Então, assim, na minha casa, refrigerante não entra. Eu não vou colocar refrigerante no carrinho e levar para minha casa. Mas numa situação de festa, numa situação externa, fora de casa, eu não vou proibir dos meus filhos consumirem, por exemplo, né? O normal da rotina, né? Você fazer o seu café da manhã, você ter frutas, você fazer o seu almoço, fazer seu jantar. E o extra, quando você quer comer alguma coisa fora, vai lá, compra especificamente para aquilo, para aquele momento. Vai no restaurante, faz uma refeição diferente, aquilo que você quer comer. Mas o dia a dia não pode ter, de uma forma geral, tudo aquilo que for, quanto menos, né, na nossa vida, entrar saquinhos, produtos industrializados, enlatados, caixinhas. A gente tem que desembalar menos e descascar mais, né? Então, partindo disso, é algo que você consegue levar para sua vida, né? Então, e uma coisa assim que as pessoas pensam, é final de semana, né? Tá valendo, quinta tem feriado, né? Igual semana passada, né? De quinta-feira em diante, o organismo não entende se é feriado, se é final de semana, né? Para algumas pessoas, o final de semana já começa desde quinta, né? Então, tem que tomar cuidado, porque... Ingere muita coisa estranha, né? Aí, bebida alcoólica, as massas. Se você comeu errado hoje, né? Por alguma coisa ali, porque faz parte de você ter um momento, comer alguma coisa que você gosta, né? Tem um casamento, tem um aniversário, mas no dia seguinte, segura, né? Diminui, né? Você abre mão de alguma situação, mas não vai repetir de novo, assim, 2, 3 dias de refeições mal feitas. Porque aí isso pesa para o organismo, tá? Okay. Vai levar brigadeiro no bolso, vai ficar comendo a semana inteira. Doutora Denise, tem uma pergunta aqui que veio da Neuza de Mogi das Cruzes. Ela disse assim, ela diz que tem um neto de 3 anos que está gordinho e que não come mais direito. E ela gostaria de saber como pode resolver o problema. Às vezes a criança, doutora, ela engorda, né? Por causa de maus hábitos dentro de casa. E não estou dizendo que é o caso da Neuza aqui, mas é uma pergunta que complementa essa. E às vezes até por questões na escola, com os amiguinhos, acaba ouvindo, você é gordinho, e aí a criança por si só não quer comer mais. E como é que a gente resolve esse problema? Eu não sei se é o caso do netinho aqui da Neuza, mas ela diz que ele tá gordinho e não quer comer mais. O que ela pode fazer? Aí no caso tem que procurar um especialista? São vários fatores aí, com uma simples pergunta que a gente pode trabalhar. Primeiro, qual o exemplo que essa criança tem de quem está educando,
né? Então, eu quero que meu filho coma brócolis, mas assim, eu posso fazer para ele, mas é mais fácil eu fazer para todo mundo e todo mundo consumir, e ele vai querer consumir aquilo que todo mundo está comendo. O exemplo, isso daí outra situação é assim, não quer comer aquilo que é saudável, mas quem está cuidando dessa criança vai lá e fica com dó e oferece uma bolacha recheada, um salgadinho, alguma outra coisa do tipo. A criança aprende a fazer uma birra, né? Então, sabe que não vai comer aquilo que vai dar mais trabalho para mastigar, né? Vai vir uma mamadeira, alguma coisa assim. Então, a criança fica repetindo esse comportamento, né? E outro fator que a gente pode também pensar aí é assim, se, por exemplo, faz tal coisa e tudo vai ser confortado com comida, né? Eu vou te levar para você comer um hambúrguer, né, tal dia, se acontecer isso. Então, você vai moldando esse caráter da criança com comportamento errado perante a alimentação. Com 3 anos, não se deve levar no mercado, porque aqueles produtos que não são indicados para a idade, eles estão justamente na altura das crianças. Eles são pagos, né, para ficar ali no corredor baixinho, né, na altura deles, para eles pegarem, e perto do caixa, né? Então, no mercado não se leva criança. Mas tenho que ter tal coisa em casa porque é criança. Não, pelo contrário, você não tem que ter em casa porque você tem criança em casa, né? Então, é o comportamento dos adultos que vão influenciar para o bem ou para o mal das crianças. Aí, no caso do netinho da Neuza não estar se alimentando direito, então o ideal seria procurar um especialista, não, doutora? Sim, um profissional nutricionista que vai te ajudar a levantar os pontos, ter criatividade, porque assim, não come abobrinha, por exemplo. Mas será que não come abobrinha com carne, abobrinha recheada, abobrinha cozida, refogada, abobrinha no meio de uma torta? De alguma forma, essa abobrinha vai fazer parte da vida da criança. Mas o importante é não deixar de oferecer, não deixar de dar o exemplo, né? E principalmente não substituir os alimentos saudáveis por outros alimentos não saudáveis, porque aí você cede a chantagem da criança. Muito bem. Olha só, e doutora, a alimentação, ela deve mudar de acordo com o sexo, idade? Ela muda, assim, mulher é um tipo de alimentação, homem tem que ser prescrita outro, tem aquelas calorias certas que a mulher pode ingerir, no máximo, como eu falei do começo, eu queria saber qual o cuidado que ela deveria ter, a partir de que idade a mulher deveria tomar aquele cuidado maior com a alimentação? A nutrição, né, é apaixonante porque assim, o médico, o cardiologista vai tratar, né, apenas a questão do coração, a pressão alta, né? O ginecologista vai tratar do órgão reprodutor feminino. Mas a nutrição, a gente tem que cuidar do bebê que nem nasceu, todas as fases da vida da mulher, né? Gestação, se pratica esportes, a fase da menopausa, né? Controlar os hormônios em relação ao TPM, através da alimentação a gente consegue fazer um trabalho muito legal. E a vida, né? A vida adulta, a questão da melhor idade e tudo mais. Cada fase, a alimentação muda. Então, assim, nós temos pacientes em consultório que te procuram sempre, porque vai mudando a vida da pessoa. E essas calorias, os melhores alimentos para se consumir naquela determinada fase, tudo isso vai sendo diferente, tá? Homens, geralmente, eles têm uma vantagem aí em relação a nós, né? O metabolismo é mais alto, né? Existe uma diferença aí, né? Não adianta reclamar. Tô aqui olhando os homens da sala. Os hormônios, né, doutora? E mulher, né, foi programada aí para acumular gordura de uma certa forma aí com maior facilidade, né? Então a gente tem que ser mais esperta aí, né? Se querer comer igual um homem, né? Não vai funcionar, né? Aí essa
essa mulher tem que ter um nível de atividade física muito alto, né? Pra poder competir aí a questão das calorias, se comparando ao homem, né? Mas geralmente a gente come a metade daquilo que É eles real comem, isso, que né? o homem tem um metabolismo mais rápido do que a mulher, é isso? Tem, eles têm um hormônio, né, diferente do... nós temos também testosterona, mas uma quantidade muito baixa. E a testosterona faz com que eles aumentem a massa muscular e quanto mais massa muscular a pessoa tem, maior esse metabolismo e maiores são as quantidades de alimentos, né, que eles podem ingerir, né? Coisa boa, né? Por Vocês têm isso suas que... vantagens. Verdade, tem. A gente muitas cuida, vantagens. fica tranquilo que a gente cuida, né? Bom, que legal, né? Saber de todas, conhecer todas as informações. Mas eu queria falar também que a doutora Thalita, ela traz pra gente aqui um livro, né? Com dicas e receitas para reeducação alimentar. Sem muito drama, né, doutora? Sem segredos, né? Sem drama. Eu falo que eu tenho que facilitar a vida das pessoas e não complicar a vida de ninguém, né? O livro, ele foi lançado no finalzinho do último ano, né? 2015. E ele tem receitas práticas para homens e mulheres que não têm tempo para perder, né? E a alimentação não pode ser mais um problema. Tem que ser a solução. E além das receitas, no final do livro, nós temos 3 cardápios que você utiliza, você monta, né, o seu dia em cima das receitas do livro. Então, tem sido um sucesso, né? Tem dicas práticas, são coisas que você encontra com facilidade, não são produtos assim, difíceis de encontrar, não. São comidinhas da vovó, coisas simples, como a vida tem que ser, nada muito difícil, não. Aliás, se nós vivêssemos como as nossas avós, né, doutora, teríamos uma alimentação bem mais saudável, né? O princípio é esse, né? né? Uma alimentação com menos produtos industrializados, né? Com mais produtos naturais. É aquilo, resgatar velhos hábitos que a rotina, muitas vezes, retira isso da gente, né? E a gente não pode se afundar nisso. A gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, da forma que Deus deixou na natureza, né? Sim. Aquilo que ele sabia que ia fazer bem para nós. Então, a gente tem que seguir e cuidar. A gente pode evitar uma série de doenças através da alimentação saudável e correta. Puxa vida, olha só, como a doutora disse, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e se ele é templo do Espírito Santo de Deus, deve ser cuidado com carinho e amor. Doutora Thalita, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Eu queria que a senhora deixasse o seu contato para quem quiser saber mais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, para quem quiser fazer uma consulta, onde é que a gente te encontra? Eu agradeço o convite, passou rápido, né? Você pode entrar em contato através do Thalita Maciel, Thalita com 2 T's no final, www.thalitamaciel.com.br, e o livro você pode adquirir pelos congelados by Nutri.com.br. Aí você vai na informação do livro e você pode receber em casa. thalitamaciel.com.br, Thalita com 2 T's. Isso, e o telefone do consultório é 36840017, DDD 11, ou 36840091. 3684-0091 ou 3684 0017. 0017. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que a senhora possa voltar e trazer novas informações pra gente. Bom, agradeço novamente e até a próxima. Não, vai ter, com certeza. Agradecemos. Pastora Rosa, agora vamos fechar com um bom alimento, com a palavra de Deus, não é? Isso aqui é maravilhoso, complementa assim de uma forma enriquecedora, né? Diz assim lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Então aqui Deus, ele quer simplesmente que você cuide da sua vida espiritual, se fortaleça, se capacite. Isso você vai adquirir também a sabedoria e você vai também conseguir ter equilíbrio em tudo. Às vezes a pessoa fica preocupada em comer, beber, se vestir, comprar e por aí
aí vai. E se cuidar simplesmente do templo do Espírito Santo, todas essas coisas, a Bíblia diz, se buscarmos o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas de modo equilibrado. Então cuide de você, cuide da sua mente, da sua vida espiritual. Amém. Com a boa palavra a gente fica por aqui. Vamos de presente para Neide hoje de Mogi, que mandou a pergunta, o livro da doutora Thalita. Tá bom, Neide? Você passa aqui na Rádio Retira em 5 dias úteis, Avenida São João 791, no centro de São Paulo, que aí você vai fazer boas receitas pro seu netinho também. A gente fica por aqui. Tchau pra você. E amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã, se o Senhor nos permitir, porque sem ele, pastora Rosa. Não tem como, nada podemos fazer. Tchau, gente. Você ouviu na nossa rádio Cheia de graça. Amanhã, às 9 da manhã, tem mais. Cheia de graça. Você está ouvindo a nossa rádio, trazendo a paz, o amor e a fé ao seu coração. Nossa